Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do BIR, capítulo 7, exercício número 3. Vamos anunciado. Determine as forças internas no ponto J, quando α igual a 90 graus. Bom, então aqui temos nossa estrutura. Ele quer que esse α, onde está aplicada a força de 1,4 kN, esse α seja de 90 graus. E ele quer aí, quando for 90 graus, calcular as forças internas aqui nesse ponto J. Então, primeiramente, vamos fazer a representação aí do diagrama de corpo livre e calcular as reações de apoio. Aqui a gente tem um pino e aqui em A um rolete. Então, fazer a representação aí do desenho. Então, colocando as medidas aqui, ó, 200, 400, todas em milímetro, 175, 200, aqui fica 300, né? E aqui 300. Agora, aplicando aí as forças, começando pela condição ali da força em B, né? Que ele diz que tem que ser 90 graus, então fica 1,4 N aqui para baixo, né? Na vertical. Aqui em D a gente tem um pino, então aparece duas reações. Uma na vertical, que é dy, e uma na horizontal, tá? Então, o pino, ele impede dois movimentos. Impede que a barra suba e desça, impeça que a barra vá para a direita e para a esquerda. Então, por isso que temos duas reações de apoio. O rolete, ele está impedindo o movimento aqui na horizontal, mas ele permite o movimento na vertical. Então, a gente só tem uma reação de apoio aqui onde ele impede o movimento, que seria aí na horizontal, né? Ele está aí apoiado numa parede vertical, então uma reação normal aqui, que eu vou chamar de AY. Então, esse seria aí o diagrama de corpo livre, né? E aí a gente quer calcular as reações de apoio. Então, a gente aplica as condições de equilíbrio. Aí a gente pode perceber que em Y a gente só tem duas forças, começando por aí, ó, somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo, a gente vai ter o dy e menos 1,4 kN igual a zero. Então, temos aí que dy, a reação de apoio em Y, é 1,4 kN. Né? Em X, a gente tem duas incógnitas, então a gente vai ter que calcular o momento em algum ponto. Então, a gente pode calcular aqui em D, que elimina aí essas duas e fica só com AY. Então, a gente faz somatório de momentos em D, tem que ser igual a zero. Referencial anti-horário positivo. Quem que vai causar momento em D? A força AY vai rotacionar no sentido horário. Segurou em D, ó, rotaciona no sentido horário, um momento negativo. AY vezes a distância. Força na horizontal, distância na vertical. A distância até chegar no ponto D é de 175 milímetros. 175 milímetros. Aí temos a força de 1,4, segurou em D, vai rotacionar no sentido aí anti-horário. Então, um momento positivo, mais 1,4 kN vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal. 300 mais 300, 600 milímetro. Isso tudo igual a zero. Milímetro tá multiplicando nos dois termos, corta. Vamos ter que a y é igual. Passa para lá 600, aí fica dividido por 175, que vai passar dividindo, que multiplica aí 1,4 kN. Então, podemos calcular 600 dividido por 175 vezes 1,4. Temos aí 4,8 kN é a força Y, e aplicando aí o somatório de forças em X igual a zero, para frente positivo, a gente tem menos o AY, que a gente achou de 1,4 kN, temos mais o dx igual a zero. Dx, então,
é igual a 1,4 kN. Então, temos todas as reações aí de apoio determinadas, tá? Agora, para encontrar aqui as forças internas em J, a gente faz aí o diagrama de corpo livre, né? Cortando a estrutura exatamente em J e pegando uma das duas partes. Vou fazer a representação das duas partes para mostrar aí as forças internas pelos dois lados, tá? Então, representando aqui novamente o desenho cortado. Bom, agora que tem aí os desenhos e todas as medidas, colocando as forças que a gente tem. Aqui, desse lado, a gente tem o AY, a gente achou de 4,8 kN. Aí a gente tem aqui a força ali de 1,4 kN, né? Para o alfa igual a 90. Aí aqui a gente tem o ponto J. Desse lado, a gente tem uma força aí DY, que a gente achou de um valor de 1,4 kN. E temos uma força aqui dx de 4,8 kN. Ali, agora vem as forças internas, tá? Bom, vamos pegar esse lado aqui primeiro. Bom, a gente pode chutar todas as forças positivas, né? Aqui, que seria a força normal saindo da seção, a força cortando, te rotacionando no sentido aí horário, a seção, e o momento a gente considera aí o momento positivo rotacionando anti-horário, tá? Mas se a gente quiser deduzir, dá para deduzir, ó. Então, como essa força de 4,8 tá para cá, para ter aí o equilíbrio, a força interna normal em J teria que estar nesse sentido. Então, seria aqui a força normal em J. Aqui o livro usa aí a força F para definir essa força normal, falar aqui que é FJ, tá? Nesse sentido. 1,4 está para cima, então para ter equilíbrio, a força cortante, que é paralela à seção, tem que estar para baixo, que é dado pela letra V, V de J, tá? E o momento, ó, vai ser causado, se segurar aqui nesse ponto, essa força gira para lá, essa força também gira para lá, no sentido aí anti-horário. Então, eu tenho que ter, para ter equilíbrio, um momento no sentido aí horário, MJ. Do outro lado, para ter equilíbrio, eu tenho que ter aí as reações dessas forças. Então, eu teria a força F nesse sentido, tá? Que seria aqui a força FJ, a cortante nesse lado tem que estar para cima, V de J, e o momento aí, né, tá girando aqui nesse sentido, aqui nesse tá ao contrário, MJ, que são ação e reação. Que saiu 4, tá? Se a gente analisar, ó, o momento que a gente tem tá sendo causado por esse momento e rotacionando por isso, só que o momento causado por essa força é maior, então para complementar, esse momento tem que estar nesse sentido. A força F aqui está para trás, então a força FJ tem que estar para frente, aqui a cortante tem que estar para baixo, então ali a cortante tem que estar para cima. E aí eu posso usar qualquer uma das duas, né, que tem que estar em equilíbrio para determinar as forças internas. Então, vou utilizar esse lado e vocês ficam com esse daqui para poderem encontrar. Então, como que a gente aplica? O somatório de forças em X igual a 0, aí referencial para frente positivo. A gente tem aí o 4,8 kN, tá? E menos a força normal em J, isso igual a 0. Ou seja, a força normal em J é de 4,8 kN. E o sentido nessa parte aqui seria aí uma força de tração saindo da seção, tá? Aí, somatório de forças em Y igual a 0, referencial para cima positivo. Aí a gente tem a força aqui de 1,4 kN e temos a força ali de menos VJ, menos a cortante em J, isso igual a 0. Então, a cortante em J é 1,4
kN. E nessa parte da seção, ela está aqui para baixo, ou seja, rotacionando no sentido anti-horário, tá? Que seria a mesma condição aqui, ó. Segurou nesse ponto, ela rotaciona no sentido anti-horário. Segurou aqui nesse ponto, em relação a esse, gira no sentido anti-horário. E somatório de momentos ali em J igual a 0, referencial anti-horário positivo. Eu vou ter o menos MJ, que está girando no sentido horário. Aí eu tenho um momento causado pela força de 4,8, segura ali e rotaciona no sentido anti-horário, então é positivo, 4,8 kN, né? Aí eu tenho força na horizontal, distância na vertical. Transformando isso aqui em metro, fica 0,2 metros, né? Para deixar aqui o momento em kN por metro, então 0,2 metros. E o momento causado pela força de 1,4 também é positivo. Segurou aqui em J, rotaciona no sentido anti-horário, 1,4 kN, força na vertical, distância na horizontal. Os 300 milímetros é o 0,3 metros. Então, vezes 0,3 metros, isso igual a 0. Então, vamos ter que MJ passa para lá positivo e faz a conta do jeito que está aqui. Então, fica 4,8 vezes 0,2 mais 1,4 vezes 0,3. A gente tem aí o valor de 1,38 na unidade de kN por metro. Como saiu positivo, significa que o sentido que eu adotei está correto, tá? Então, significa que a força FJ a gente sabe que é para cá, uma força de tração, a força cortante eu sei que está para baixo, e o momento MJ gira no sentido aí horário, tá? Esses são os sentidos corretos que eu adotei. Se eu tivesse colocado ali outros sentidos e no cálculo aparecer esse valor negativo, significa que eu adotei o sentido errado e o sentido correto seria o contrário do que foi adotado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!